Depois de uma longa negociação que, vale lembrar, começou lá no meio do ano, no meio de 2023, depois de um insucesso do Flamengo naquela janela do meio do ano, agora sim o Flamengo tem sucesso, consegue convencer o jogador a comprar briga com o River Plate. De La Cruz vai vestir a camisa do Flamengo em 2024. Isso porque o Flamengo agora vai pagar 16 milhões de dólares, cerca aí de 80 milhões de reais aos cofres do River Plate, referente ao valor da multa rescisória de contrato do De La Cruz. Isso porque o De La Cruz tem contrato com o River Plate até dezembro de 2025. Então, o Flamengo se antecipa, faz esse pagamento de 16 milhões de dólares, onde uma parte, 50% desses 16, ou seja, 8 milhões de dólares, fica com o River Plate, e a outra parte, outros 50%, que também equivale a 8 milhões de dólares, fica com o Liverpool de Montevideo, que é o clube que revelou aí o meio-campista uruguaio. Lembrando que esse valor de 16 milhões de dólares é um valor à vista. O Flamengo, ele negociou internamente, tanto com o departamento financeiro, tanto também com o pessoal do conselho administrativo, houve um diálogo e houve uma autorização financeira e jurídica do Flamengo para que esse valor de 16 milhões de dólares seja pago à vista para o River Plate. Agora o assunto é dentro de campo. Como foi De La Cruz em 2023? O De La Cruz nesta temporada foi um jogador fundamental para o River Plate, o jogador chave. A gente pode até, muitos na Argentina até dizem que o De La Cruz foi o principal atleta durante essa temporada de 2023. Isso porque o De La Cruz, ele é aquele meio-campista de armação, ele é aquele meio-campista que desafoga o time em momentos de ataque. Inclusive, defensivamente, o De La Cruz também tem funções importantes. Também é um jogador que tem um potencial grande, também é um jogador que consegue desempenhar, que consegue performar bem no campo de defesa, no sistema defensivo. E isso é um fator chave no futebol moderno. Jogador que consegue ser ofensivo e jogador que consegue também ser defensivo ao mesmo tempo. Nesta atual temporada, o De La Cruz fechou o ano com 7 gols e 3 assistências nos 37 jogos que disputou. Inclusive na Libertadores, dos 7 jogos que ele esteve junto com o River Plate, o De La Cruz deu 3 assistências e marcou um gol. Ou seja, 4 participações diretas em 7 jogos. É uma média de uma participação direta a cada 2 jogos. Para um jogador do nível do De La Cruz, que tem essa fundamentalidade no sistema ofensivo, a gente pode esperar um meio-campista que seja capaz de dominar o meio de campo do Flamengo para 2024, mas isso a gente vai chegar nesse assunto daqui a pouco, porque agora é hora da gente poder falar sobre as lesões do De La Cruz. Será que a gente tem que se preocupar? O torcedor do Flamengo tem que se preocupar com as lesões do De La Cruz? Por mais que o De La Cruz tenha essas lesões musculares, algumas que tiram o jogador por 1 ou até 2 jogos, o De La Cruz, ele é um jogador que tem uma boa frequência, é um jogador que consegue fazer parte de grande parte do time na temporada. E aí a gente cabe fazer uma comparação com a Arrascaeta. Quando a gente fala, pô, mas aí o De La Cruz se machuca bastante. Na verdade, não é que ele se machuca bastante. O De La Cruz, ele tem uma carga que o pessoal do departamento médico do River Plate, também do Uruguai, fica sempre de olho para não forçar. Vamos dizer assim, que o De La Cruz não é um jogador que possa ter o físico forçado durante grande parte da temporada. E aí, como eu falei, a gente pode fazer uma comparação com a Arrascaeta. Em 2023, o Arrascaeta foi desfalque no Flamengo por um grande tempo. No início da temporada, ele ficou um mês parado, também teve aquela lesão no segundo semestre, onde ele ficou 2, 3 jogos. Ele jogou a final da Copa do Brasil no sufoco, no sacrifício. Isso se a gente contar no ano passado, em 2022, onde aquela lesão no pubis do Arrascaeta prejudicou bastante o desempenho dele no Flamengo. Em relação à lesão, acredito que o De La Cruz, ele não deva ser um problema para o Flamengo em 2024. A grande característica do De La Cruz é ser justamente aquele jogador coringa no meio de campo. Ele pode atuar tanto pela meia esquerda, quanto como um segundo homem de criação, quanto também como camisa 10 do time. Em alguns momentos ele pode jogar até como meia direita e, quem sabe, dependendo das condições de jogo, ele pode fazer até o papel de segundo volante. Ou seja, o De La Cruz, ele é aquele meio campista que todo treinador sonha em ter. Aquele jogador que joga na esquerda, joga na direita, joga centralizado, joga mais à frente, joga mais recuado, ajuda o primeiro volante, aquele volante de marcação, ajuda o homem de criação, o homem da armação. Então o De La Cruz, ele tem essa polivalência que no Flamengo de Tite, para a comissão técnica do Tite, que é uma comissão que preza muito por um jogador que tenha essa capacidade de se adequar às características do jogo, a gente pode ter certeza que o De La Cruz vai ser muito bem utilizado pelo Tite no Flamengo em 2024. Então, como que fica a tática do Flamengo? Como que fica a escalação do Flamengo com o De La Cruz? A gente pode ver
ver o Flamengo do Tite em campo com Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. A gente pode ver com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Everton Ribeiro. A gente pode também ver com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, um trio de meio-campistas apenas que hablam o espanhol. A gente também pode ver um quinteto de meio-campo com Pulgar, Gerson, De La Cruz, Cebolinha e Luiz Araújo. Ou seja, são N opções. Como eu falei, o De La Cruz ele é um coringa no meio de campo. Para mais informações sobre o Flamengo, fique ligado aqui no Coluna do Fla, @Coluna do Fla nas redes sociais, tem o nosso site também, colunadofla.com, tem a gente aqui também no YouTube. Então é isso, pessoal, clica no curtir, se inscreva no canal, até mais e saudações rubro-negras.